Olá, meus irmãos de fé. Hoje, nesse domingo, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E por conta de ser a solenidade de São Pedro e São Paulo, se celebra também o dia do Papa. Então, a CNBB nos convida a rezar juntamente com toda a igreja espalhada pelo mundo inteiro, pelo nosso país também, rezarmos e dedicarmos as nossas orações do dia de hoje ao Papa Francisco, né, pedindo pela sua vocação, pelo seu ministério, por aquilo que ele realiza em nossa igreja. Nessa liturgia de hoje, como eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 26, né? Vocês estão vendo o vídeo no sábado anterior aí ao domingo, né? Mas como hoje é dia 26, eu não recebi ainda a liturgia diária. Mas aqui, nessa agendinha aqui, diz que as leituras desse domingo são Atos, capítulo 12, versículo de 1 a 11, 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo de 6 a 8, 17 a 18, e o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Para a gente não conversar demais, não se alongar demais, né? Eu estou me esforçando para não falar muito, né? Aprendendo de que a verdade ela está mais próxima da verdade do que as delongas, né? Sempre muito prolixo. Então, de que fala todos esses textos, essas citações que eu acabei de dizer para vocês? Todas as citações, elas nos levam para um fim que é lógico na vida de um cristão. Que fim é esse? O céu, o reino de Deus, o reino dos céus. Esse é o fim que nós almejamos, que nós desejamos, que nós queremos. Isso está, de certa forma, implícito, em outros lugares muito explícito, mas é isso que aparece na liturgia de hoje. A liturgia de hoje ela quer nos mostrar que o nosso destino, o nosso fim último é estar unidos a Deus no seu reino, neste reino dos céus. Então, na primeira leitura, que é de Atos, é aquela parte que fala que São Pedro está preso, né? Então, Pedro, ele dormia estava aí entre dois soldados, dormindo entre dois soldados, vigiado, preso. Estava preso aí com duas correntes e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: levanta-te depressa. Porque a missão ela é exigente. A missão ela não pode se entregar simplesmente porque alguém está preso. A palavra de Deus não pode ser aprisionada. A palavra de Deus ela deve ir a todos os lugares, independente de que o pregador esteja ou não preso, o missionário esteja ou não impedido. A palavra ela é muito maior do que tudo isso e ela deve sair, ela deve ir ao encontro das pessoas, independente da situação. Então a ordem ela é muito clara: levante-se depressa, não se entregue às situações da vida. Levante-se, vamos anunciar a palavra de Deus, vamos fazer a vontade de Deus acontecer. E as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhe disse: aperte o cinto. Por quê? Aquele que vai para a batalha nossa é a evangelização, a batalha nossa é essa causa do evangelho, então é preciso cingir, é preciso se preparar para a guerra. Essa imagem hoje está muito escura, não sei porquê, mas paciência, estou nem aí, deixa isso para lá. Tá do jeito que Deus quer, né? Bom, aperte o cinto e calce as sandálias, ou seja, vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que é preciso ser feito. Ele assim o fez e o anjo continuou: vista o manto e siga-me. Seguir os passos daquele que é enviado por Deus. Ele saiu e o seguia, sem saber se era real o que estava acontecendo por meio do anjo. Então, a nossa postura também deve ser a mesma. Nós devemos ir ao encontro daqueles que nos anunciam a palavra de Deus, mesmo sem saber se isso é de fato certo ou não. Nós não precisamos ter a certeza absoluta daquilo que realizamos. Aí entra a fé. Nos entregamos numa postura de fé diante destas realidades que nós vivemos na Igreja Católica e no cristianismo, que são realidades
misteriosas. E mistério, já falei aqui em outras ocasiões, o mistério nós nos curvamos diante daquilo que é mistério. Pedro pensava que estava tendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para eles. Uma porta que se abre sozinha. Essa é a visão, é figura da porta do céu. Esta porta que se abre diante daquele que faz a vontade de Deus. O apelo aqui é para que acolhamos a palavra de Deus, façamos a vontade de Deus, porque então as portas do céu vão se abrir para nós. A segunda leitura é a leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que é o outro santo que nós celebramos no dia de hoje. Se nós temos a postura de São Pedro, que acolhe a palavra de Deus e obedece essa palavra, faz a vontade de Deus acontecer na sua vida, São Paulo também. E com outra experiência, né? Que a experiência de São Paulo é distinta da experiência de Pedro, mas, de certa forma, os dois são, para nós, colunas da igreja, são as pedras onde está alicerçada a nossa fé. São Paulo está nos dizendo aqui que já está reservada para ele a coroa da justiça. Para que você possa ser contextualizado um pouco melhor, ele diz assim: quanto a mim, no versículo 6, né, do capítulo 4, quanto a mim, eu já fui oferecido em libação. Você já foi oferecido em sacrifício. Ele sabe que ele foi condenado à morte e chegou o tempo da sua partida, diz ele. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé e agora já está reservada para mim a coroa da justiça. Eu estou usando aqui a edição da Bíblia Pastoral, a nova Bíblia Pastoral, né? Então, aqui estão as expressões justiça, fazer a vontade de Deus. A coroa dessa justiça vem precisamente porque ele combateu o bom combate, terminou a sua corrida. Agora ele pode deixar, né? O Senhor pode deixar o vosso servo ir em paz. São Paulo sabe que vai morrer, mas não é por isso que ele se desespera. Esse é agora o momento da sua partida, é o momento que ele vai para junto de Deus, por quem ele tanto trabalhou. É bem verdade que ele perseguiu a Cristo na sua igreja, mas depois da sua conversão, ele simplesmente se tornou um dos maiores evangelizadores, se não o maior evangelizador, que deu o tom do cristianismo, né? E não somente, continua São Paulo, né? Não somente para mim, mas para todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Então, Jesus Cristo reservou uma coroa de glória, uma coroa de justiça no dia em que ele voltará. E não somente para Paulo, mas para todos aqueles que estiverem esperado com amor esta sua aparição, para todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Depois, no versículo 17, São Paulo diz: o Senhor, sim, esteve ao meu lado e me deu forças para que através de mim a mensagem fosse plenamente proclamada e ouvida. São Paulo, diante de tudo aquilo que ele passou, diante de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, todos os problemas, todas as perseguições, todas essas situações que ele vive, até chegar o dia que ele é condenado à morte e vai ser decapitado sob o Império Romano, São Paulo, diante de tudo isso, ele diz: o Senhor, sim, esteve do meu lado e me deu forças. Quantas vezes as pessoas, por causa dos problemas, acham que Deus se afastou delas? Essa não é a postura do cristão. Essa não é a postura daquele que está aqui diante de nós, de São Paulo, sendo hoje colocado para toda a humanidade como uma devoção possível. E por que nós temos os santos, no caso, São Pedro, São Paulo, no dia de hoje, como aqueles santos que nós temos devoção? Para que serve a devoção? Não é simplesmente de enfeite, não é simplesmente um adorno para ficar bonito. O santo é colocado como princípio de devoção para que nós possamos imitar a este santo. E imitando o santo, nós possamos chegar ao reino dos céus.
que é o nosso tema principal dessa liturgia de hoje, né? E depois, o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. O que diz o evangelho? Capítulo 16, versículo de 13 a 19. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E aí foram perguntando, e aí vem a profissão de fé de Pedro. Cada um foi dizendo, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, enfim. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a fé de Pedro, esta é a fé da igreja, esta é a fé que nós somos chamados a professar. Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Logo, por Ele, pelo Filho de Deus, pelo Messias, pelo Salvador, tudo vale a pena. Não importa perseguição, não importa sofrimento, não importa doença, não importa dificuldades, não importa angústias, não importa absolutamente nada. O importante é fazer a vontade de Deus, como fez São Pedro, como fez São Paulo. E aí, no versículo 19 diz: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Entrega Jesus Cristo o poder das chaves a São Pedro. E a promessa que vem é a promessa do reino dos céus. Então, toda a liturgia, ela nos aponta hoje para o reino dos céus, para nos dizer que nós devemos olhar não para o tempo presente, mas nós devemos olhar para o nosso futuro. Aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar no reino de Deus, no reino dos céus, a exemplo da vida destes dois santos que celebramos hoje, como solenidade, São Pedro e São Paulo. E como fazer isso? Sendo devotos desses dois santos. Para sermos devotos, nós devemos imitar. E imitando, nós devemos ter a consciência de que nós devemos fazer a vontade de Deus em nossa vida, porque se nós não fizermos a vontade de Deus em nossa vida, nós não estaremos sendo devotos de fato destes dois santos. Simplesmente estaremos sendo Maria vai com as outras, seguindo o santo no meio da procissão, seguindo o santo nas novenas e etc., fazendo aquilo que qualquer pessoa faz, mas não estaremos sendo devotos. Devoto, de fato, é aquele que imita o santo. Para que imita? Imita para fazer a vontade de Deus. E por que se faz a vontade de Deus? Para se chegar no céu. Para que essas portas, esses portões possam se abrir, para que nós possamos receber a coroa de glória, a coroa da justiça, para recebermos as chaves do reino dos céus. Os irmãos de fé, até nosso próximo vídeo, até a nossa próxima reflexão. Ficamos por aqui por hoje. Até mais.